Meu nome é Nathalie, e no meu aniversário de 34 anos, tudo mudou. Eu havia passado meses economizando para comprar o vestido de grife perfeito, animada para comemorar no restaurante mais exclusivo de Chicago. Quando minha sobrinha, Sofia, deliberadamente jogou seu coquetel de cranberry na mesa, o líquido vermelho se espalhou pela minha seda creme como sangue. O tempo pareceu parar. Agora você parece tão vulgar quanto realmente é, ela sorriu, com 17 anos e cheia de veneno. Minha mãe deu um tapinha na mão dela, em sinal de aprovação. Eu apenas sorri, mas por dentro, algo finalmente se quebrou. Se você estiver assistindo, por favor, curta, inscreva-se e me conte de onde você é nos comentários. Você não vai acreditar no que aconteceu depois. Sempre fui a pessoa responsável na minha família. Enquanto minha irmã, Vanessa, oscilava entre empregos e apartamentos em nossa cidade natal, eu me mudei para Chicago e construí uma carreira em marketing. Com talento e inúmeras noites em claro, passei de coordenadora iniciante a diretora executiva em uma das maiores empresas do Centro-Oeste. Meu apartamento, com vista para o Lago Michigan, era uma prova desses sacrifícios, assim como meu guarda-roupa cuidadosamente selecionado e o carro de luxo que comprei depois da minha última promoção. Vanessa, 3 anos mais velha que eu, havia seguido um caminho diferente. Engravidou de Sofia aos 20 anos, abandonou a faculdade comunitária e passou por uma série de namorados e empregos de salário mínimo. Nunca julguei as escolhas dela, mas me tornei a rede de segurança da família. Nath, o senhorio está ameaçando despejar. Você poderia ajudar só dessa vez? Virou uma ligação mensal. Meu carro quebrou de novo. Sofia precisa ir ao seu recital de dança. Você pode transferir algum dinheiro? O cartão de crédito de emergência ao qual adicionei Vanessa há 2 anos era para crises de verdade. Em vez disso, tornou-se seu complemento para bolsas de grife, escapadas de fim de semana e refeições em restaurantes que ela jamais poderia pagar. Todo mês, eu pagava a conta sem reclamar. Família ajuda família, certo? Quando Sofia fez 16 anos e precisou de um carro para a escola, comprei um para ela, não qualquer carro, mas um sedã seguro e confiável que registrei em meu nome para fins de seguro. Você pode usar até se formar, eu disse a ela, observando sua expressão azeda ao ouvir a palavra usar em vez de anter. Minha mãe, Patrícia, possibilitou essa dinâmica durante toda a minha vida. Desde os recitais de piano na infância, onde minha performance perfeita recebia um distraído bom trabalho, enquanto a tentativa cheia de erros de Vanessa rendia aplausos de pé por tentar o seu melhor, o padrão foi estabelecido cedo. Quando ganhei bolsas de estudo para a faculdade, minha mãe disse que eu tinha sorte. Quando consegui meu primeiro emprego em marketing, ela se perguntou em voz alta se eu realmente tinha tempo para uma carreira. O padrão continuou na vida adulta. Minhas promoções eram recebidas com: espero que você não esteja se esforçando demais, querida. Minhas conquistas financeiras eram ofuscadas com: dinheiro não é tudo, Nathalie. Enquanto isso, Vanessa estava andando o seu melhor e tinha um coração enorme, apesar dos seus repetidos desastres financeiros. No mês passado, recebi outra promoção para vice-presidente executiva de relações com clientes. O aumento salarial foi substancial. Quando liguei para contar a novidade, minha mãe disse: que maravilha, querida. Já te contei que a Vanessa está pensando em fazer aulas online? Ela é tão corajosa. Naquela noite, Vanessa ligou para me parabenizar. Deve ser legal, disse ela. Alguns de nós temos responsabilidades de verdade, não apenas escritórios chiques. Eu ouvia Sofia ao fundo fazendo barulhos de engasgo. Apesar de tudo, eu os amava. Eles eram minha família, e eu acreditava que um dia eles me veriam de verdade e ficariam orgulhosos. Essa crença me sustentou durante aniversários perdidos, elogios indiretos e exploração financeira. Quando meu aniversário se aproximou, decidi que este ano seria diferente. Eu daria uma festa no Alinea, o restaurante mais prestigiado de Chicago. Usaria algo espetacular. Convidaria meus amigos mais próximos e minha família. Talvez, cercados pela vida que construí, eles finalmente entendessem o meu valor. Olhando para trás, percebi o quão desesperadamente eu ainda buscava a aprovação deles. O sucesso, pensei, finalmente os faria me amar como eu sempre os amei. Eu não entendia naquela época que algumas pessoas estão determinadas a nos interpretar mal, especialmente quando suas conquistas ressaltam os fracassos delas.
Planejar a festa do meu aniversário tornou-se um projeto no qual me dediquei com a precisão que me caracteriza. A Aline exigia reservas com 3 meses de antecedência, e programei um lembrete no calendário para ligar assim que o sistema de reservas abrisse. Quando reservei a sala de jantar privativa para 8 pessoas no dia exato do meu aniversário, senti como se fosse um sinal de que esta celebração finalmente seria diferente. O vestido veio em seguida. Eu queria algo especial, algo que representasse quem eu havia me tornado. Passei 4 fins de semana visitando boutiques antes de encontrá-lo. Um vestido tubinho de seda Stella McCartney na cor creme, que caía logo abaixo dos meus joelhos, com sutis contas de cristal no decote. Por $3.000, custou mais do que eu já havia gasto em uma única peça de roupa, mas quando o experimentei, soube que era perfeito. A vendedora sorriu enquanto eu girava em frente ao espelho. Ocasião especial? Perguntou ela, dobrando cuidadosamente o vestido em papel de seda. Meu aniversário, respondi. Vou jantar no Alinea. Que lindo! Seu marido deve estar muito orgulhoso. Balancei a cabeça. Sem marido, só eu comemorando. Ela assentiu em aprovação. Melhor ainda. Os convites foram enviados 6 semanas antes da data. Meus amigos mais próximos responderam imediatamente. Kate, da faculdade, agora pediatra, Jasmine, do trabalho, Daniel e seu marido Ryan, que moravam no meu prédio, todos responderam com entusiasmo e se ofereceram para ajudar no planejamento. Convidar minha família foi mais complicado. Liguei primeiro para minha mãe. Quinta-noite, ela disse, parecendo incomodada. É uma longa viagem até a cidade em uma noite de semana, Nathalie. Eu sei, mãe. Posso mandar um serviço de carro para você, se isso ajudar. Vamos ver. Vou ter que verificar com a Vanessa. Sofia pode ter ensaio de dança. Engoli minha decepção. É na Alinea. A reserva foi difícil de conseguir. Eu adoraria se você pudesse vir. Vamos tentar, ela disse, uma promessa que eu sabia que significava pouco. A resposta de Vanessa foi igualmente morna. Alinea? Aquele lugar não é caríssimo? É por minha conta, assegurei, para todos. A Sofia vai precisar de algo para vestir. Ela não pode simplesmente aparecer de jeans num lugar chique como aquele. Fechei os olhos e contei até 5. Posso te mandar dinheiro para comprar uma roupa nova para ela, se ajudar. É o mínimo que você poderia fazer, disse Vanessa, como se eu estivesse me impondo ao convidá-las para um jantar de $1.000. E talvez a gente se atrase um pouquinho. A Sofia tem baile até às 6. Na manhã do meu aniversário, acordei cedo. Tinha programado um dia inteiro de mimos, massagem, tratamento facial, cabelo e maquiagem. Enquanto tomava meu café da manhã, me permiti ter esperança. Esta noite seria diferente. Naquela noite, cercada pelos adornos do meu sucesso, minha família me veria claramente pela primeira vez. Eles ficariam orgulhosos. Eles entenderiam o trabalho árduo por trás da sorte que sempre me atribuíram. Às 18 horas, eu estava pronta. O vestido serviu perfeitamente. Meu cabelo caía em ondas suaves e minha maquiagem realçava sem ser pesada. Eu estava exatamente como esperava, bem-sucedida, confiante, digna de comemoração. Os funcionários do restaurante me cumprimentaram pelo nome quando cheguei. Feliz aniversário, senhorita Wells. Sua sala privativa está pronta, e temos o champanhe gelando, como solicitado. Meus amigos chegaram pontualmente às 18h30, trazendo presentes lindamente embrulhados e sorrisos genuínos. Kate me abraçou forte, sussurrando: você está absolutamente deslumbrante. Às 7h15, estávamos sentados à mesa sem nenhum sinal da minha família. Olhei meu celular várias vezes enquanto o primeiro prato chegava. Devemos esperar? Perguntou Jasmine gentilmente. Balancei a cabeça negativamente. Não, vamos começar. Eles se juntam quando chegarem. Às 7h45, assim que o segundo prato estava sendo servido, minha família finalmente chegou. Minha mãe entrou primeiro, usando o mesmo vestido que usava em todas as ocasiões semiformais. Vanessa veio logo atrás, com cara de irritada. Sofia seguiu atrás delas, já ao celular, usando um top curto e uma minissaia totalmente inapropriados para o local.
Desculpem o atraso, disse minha mãe, sem parecer nem um pouco arrependida. O trânsito estava horrível. Os funcionários reposicionaram-se suavemente em seus lugares e trouxeram os primeiros pratos enquanto continuávamos com a refeição. A conversa inicial foi forçada. Meus amigos tentaram incluir minha família, fazendo perguntas educadas sobre suas vidas, mas recebendo poucas respostas. Então, Sofia, a Nathalie nos disse que você dança muito bem, disse Daniel gentilmente. Sofia deu de ombros sem tirar os olhos do celular. Acho que sim. Ela é extremamente talentosa, interrompeu minha mãe. O professor dela diz que ela pode se profissionalizar. Vanessa assentiu, orgulhosa. Ela só precisa de um treinamento melhor. O estúdio da nossa cidade é tão básico. Reconheci a abertura. Se a Sofia leva a dança a sério, eu poderia ajudar a procurar intensivos de verão em Chicago. Eles têm programas excelentes. Nem todos podemos nos dar ao luxo de morar em arranha-céus luxuosos, Nathalie, Vanessa retrucou. Alguns de nós temos que nos contentar com o que temos. A mesa ficou em silêncio. Raya me olhou nos olhos e ergueu levemente uma sobrancelha. Balancei a cabeça levemente. Agora não. À medida que a noite avançava, o contraste entre meus amigos e familiares se tornava cada vez mais evidente. Meus amigos fizeram perguntas atenciosas, compartilharam histórias que destacavam minhas qualidades e, em geral, criaram uma atmosfera de celebração. Minha família permaneceu sentada, rígida, contribuindo pouco, exceto por um comentário ocasional e cortante. Quando chegou a hora dos brindes, Kate foi a primeira a levantar o copo. Para Nathalie, que tem sido meu porto seguro por 15 anos. Sua gentileza só se compara à sua determinação. Tenho muito orgulho de chamá-la de minha amiga. Outros seguiram com sentimentos semelhantes. Quando chegou a vez da minha família, minha mãe simplesmente disse: Feliz aniversário, querida. 34 já. O tempo voa. Vanessa ergueu o copo com relutância. Para minha irmãzinha, sempre buscando as estrelas enquanto o resto de nós permanece no chão. Sofia nem se deu ao trabalho de brindar, ocupada demais digitando embaixo da mesa. A parte da abertura dos presentes foi igualmente dolorosa. Kate e Jasmine tinham ido juntas com uma linda pasta de couro com minhas iniciais gravadas em relevo. Daniel e Raya me deram um pacote de spa de fim de semana em um resort em Michigan. Cada presente era atencioso, pessoal e acompanhado de um cartão carinhoso. Quando abri o presente da Vanessa, tentei manter a expressão neutra. Era uma vela perfumada de uma loja de descontos, ainda na sacola de liquidação com a etiqueta de $10. O cartão, claramente retirado de uma vitrine de posto de gasolina, dizia apenas um feliz aniversário, Mana, com os nomes rabiscados embaixo. Obrigada, eu disse, colocando-o cuidadosamente junto com os outros presentes. Que lindo! Nem todos podemos comprar presentes chiques, disse Vanessa, na defensiva. Alguns de nós têm despesas de verdade. A sobremesa chegou, uma construção elaborada de chocolate e flores comestíveis com a feliz aniversário, Nathalie escrito em folha de ouro no prato. Enquanto o garçom descrevia os ingredientes, notei que a expressão de Sofia se obscureceu. Ela estivera carrancuda a noite toda, mas agora havia algo mais em seus olhos, algo calculista. A apresentação da sobremesa era uma obra de arte, completa com um brilho que chamava a atenção das mesas próximas. Enquanto todos a admiravam, senti um lampejo momentâneo de orgulho. Esta era minha vida, aquela que eu havia construído do nada. Por apenas um segundo, me permiti aproveitá-la sem pedir desculpas. Foi então que notei Sofia sussurrando para Vanessa, que sorriu e sussurrou algo em resposta. Minha mãe se inclinou para participar da conversa particular, as três me olhando com expressões que me fizeram sentir um aperto no estômago. Está tudo bem? Perguntei, despreocupadamente. Muito bem, respondeu minha mãe. A Sofia estava dizendo como tudo é chique. Virei-me para minha sobrinha, oferecendo um ramo de oliveira. Que bom que você pôde vir, Sofia. Sei que eventos durante a semana são difíceis com a sua agenda. Sofia olhou diretamente para mim pela primeira vez naquela noite. Tanto faz. Deve ser bom gastar dinheiro assim quando tem gente passando fome. Sofia, disse Vanessa num tom que não continha nenhuma repreensão, seja gentil. É o aniversário da sua tia.
Minhas amigas trocaram olhares desconfortáveis. Daniel pigarreou. Então, a Nathalie estava nos contando que você pode estar pensando em faculdades em breve, Sofia. Alguma ideia do que você gostaria de estudar? Sofia revirou os olhos. Nem todo mundo consegue ir para a faculdade. Alguns de nós precisam trabalhar para sobreviver. Na verdade, interrompi cuidadosamente, tenho guardado algum dinheiro para sua educação. Existem alguns programas de dança excelentes que também oferecem bolsas de estudo. A mesa ficou em silêncio. Isso era novidade para todos, incluindo Vanessa, que pareceu subitamente confusa. Como assim, você tem guardado dinheiro? Perguntou ela. Um fundo para a faculdade? Comecei quando a Sofia nasceu. Não é um projeto enorme, mas deve cobrir, no mínimo, a faculdade comunitária, possivelmente mais com bolsas de estudo. Minha mãe franziu a testa. Você nunca mencionou isso antes. Eu queria que fosse uma surpresa quando chegasse a hora certa. E agora que a Sofia está começando a pensar no futuro, pareceu um bom momento para tocar no assunto. Em vez de gratidão, observei 3 rostos endurecerem simultaneamente. Minha mãe franziu os lábios. Os olhos de Vanessa se estreitaram, e Sofia, parecendo mais irritada do que nunca, agarrou seu copo d'água com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Então, você ficou sentada em cima de uma pilha de dinheiro esse tempo todo enquanto a gente lutava? A voz de Vanessa tinha aquele tom perigoso que eu reconhecia das discussões da infância. Enquanto eu trabalhava em turnos dobrados. Enquanto a mamãe teve que hipotecar a casa dela para me ajudar com o aluguel. Não foi isso que eu disse, comecei, sentindo a noite se esvair. Eu reservei especificamente para a educação da Sofia. Está em um fundo. Sempre a salvadora, Vanessa zombou, sempre fazendo o resto de nós ficar mal. Meus amigos agora estavam abertamente desconfortáveis. Kate colocou a mão no meu braço, me apoiando, mas não disse nada. O que ela poderia dizer? Aquela era uma lavagem cerebral da família sendo lavada no pior cenário possível. Vamos aproveitar a sobremesa, sugeri, tentando salvar a comemoração. Podemos discutir o fundo da faculdade em outra ocasião. Não, vamos discutir isso agora, Sofia falou de repente. Não preciso da sua caridade. Não preciso de nada de você. Sofia, querida, minha mãe tentou intervir, sua tia só está tentando ajudar. Ela está tentando controlar tudo, como sempre, retrucou Sofia, andando por aí como se fosse melhor do que todo mundo porque tem dinheiro, agindo como se devêssemos ser gratos por ela nos dar suas sobras. O restaurante pareceu ficar em silêncio ao nosso redor, embora eu soubesse que era apenas minha atenção se concentrando naquele momento horrível. A linda noite que eu havia planejado durante meses estava se desintegrando diante dos meus olhos. Isso não é verdade, eu disse baixinho. Eu te amo. Quero ajudar porque você é minha sobrinha e eu me importo com o seu futuro. Sofia se levantou abruptamente, pegando seu copo quase cheio de coquetel de cranberry, uma versão sem álcool que o restaurante havia preparado especialmente para ela. Quer saber o que eu acho da sua ajuda? Disse ela, elevando a voz. Quer saber o que eu acho do seu vestido chique, do seu restaurante chique e da sua vida chique? Antes que alguém pudesse reagir, ela jogou o conteúdo do copo diretamente em mim. O líquido frio atingiu meu peito e rosto, encharcando imediatamente a seda creme do meu vestido de $3.000. Riachos vermelhos escorriam pelo tecido, manchando-o irreparavelmente. No silêncio chocado que se seguiu, Sofia desferiu o golpe final. Agora você parece tão vulgar quanto realmente é. Meus amigos ficaram boquiabertos. Daniel se levantou um pouco da cadeira, mas eu levantei a mão para impedi-lo. O restaurante estava definitivamente silencioso agora, todas as mesas cientes do drama que se desenrolava em nosso canto. Eu esperava que minha mãe repreendesse Sofia, se desculpasse profusamente, fizesse algo para reconhecer a crueldade do que acabará de acontecer. Em vez disso, ela deu um tapinha na mão de Sofia. Acho que a gente devia ir, disse ela, levantando-se. Nathalie, isso tudo foi um pouco demais. Você sabe como os adolescentes podem ser quando se sentem desconfortáveis. Vanessa já estava pegando a bolsa. Nós te dissemos que este lugar era chique demais. Você devia ter feito algo simples se queria que a gente fosse.
Fiquei ali, congelada, com o líquido vermelho pingando do meu vestido rasgado na toalha de mesa branca. Eu sentia os olhares me observando de todos os lados. Os funcionários me observavam, incertos, sem saber como proceder. Está tudo bem, ouvi a mim mesma dizer, com a voz firme apesar de tudo. Obrigada por terem vindo. Enquanto eles saíam, me deixando humilhada na frente dos meus amigos e de um restaurante cheio de estranhos, mantive a compostura. Sequei meu vestido com um guardanapo, sabendo que seria inútil. Sorri para os meus amigos preocupados. Bem, eu disse, acho que a festa vai acabar cedo. Kate imediatamente se sentou na cadeira ao meu lado e passou o braço em volta dos meus ombros. Nathalie, me desculpe. Isso foi inaceitável. Jasmine já estava conversando com o garçom, providenciando o pagamento da nossa conta e a embalagem das sobremesas restantes. Daniel e Raya me cercaram, me protegendo, enquanto saíamos do restaurante, com meu vestido arruinado atraindo olhares de compaixão dos outros clientes. Na privacidade do meu apartamento, cercada apenas pelos meus verdadeiros amigos, finalmente me permiti chorar. O vestido estava destruído. A noite estava arruinada. Mas, mais importante, a fantasia a qual eu me apeguei por anos de que minha família um dia poderia me ver e apreciar havia sido irreparavelmente destruída. Enquanto meus amigos me consolavam e se indignavam, algo endurecia dentro de mim. Anos de apoio financeiro, trabalho emocional e tentativas desesperadas de conquistar o amor levaram a esse momento de humilhação pública. Algo precisava mudar. Depois que meus amigos foram embora, sentei-me sozinha na sala de estar, ainda usando o vestido manchado. Peguei meu celular e naveguei pelo aplicativo do meu banco, analisando anos de transações, dezenas de milhares de dólares saindo das minhas contas para sustentar minha irmã e sobrinha. Os extratos do cartão de crédito mostravam compras em lojas de luxo, dias de spa, restaurantes, coisas muito melhores do que Vanessa conseguiria pagar sozinha. Então abri minhas redes sociais e senti meu sangue gelar. Sofia já tinha postado sobre o incidente, uma foto minha borrada com o vestido manchado, com a legenda: quando a tia rica precisa ser rebaixada #desculpe mas não #baratas. A postagem já tinha dezenas de curtidas, incluindo uma da minha irmã. Naquele momento, algo se libertou dentro de mim. A necessidade de aprovação, o desejo desesperado por amor familiar, a disposição de ser usada repetidas vezes, tudo isso desapareceu. Em seu lugar, surgiu uma clareza que eu nunca havia experimentado antes. Peguei meu telefone novamente e fiz 2 ligações. A primeira foi para a administradora do meu cartão de crédito. A segunda, para o meu advogado. Sozinha no meu apartamento, finalmente tirei o vestido arruinado. $3.000 em seda e miçangas, destruídos em segundos por crueldade deliberada. Pendurei-o no meu banheiro, uma lembrança manchada de vermelho daquele momento decisivo. A água do chuveiro correu quente enquanto eu esfregava o suco de cranberry da pele e do cabelo. Minha mente percorreu anos de momentos semelhantes, Vanessa acidentalmente derramando vinho no meu vestido de formatura, Sofia esquecendo de me contar sobre as reuniões de família, minha mãe desprezando cada conquista com elogios fracos, seguidos por uma mudança de assunto para a crise mais recente de Vanessa. Por que eu havia aceitado esse tratamento por tanto tempo? A pergunta ecoou enquanto eu me enrolava num hobby e me sentava na beira da cama, olhando para o nada. Meu celular vibrou com mensagens de amigos me contatando. Kate, você está bem? Quer que eu volte? Daniel, isso foi imperdoável. Estamos aqui para te ajudar. Jasmine, é só dizer, e eu te ajudo a se livrar dessas pessoas tóxicas. Eu apreciava a preocupação deles, mas precisava de solidão para processar o que tinha acontecido e o que eu precisava fazer a seguir. Pela primeira vez, eu estava vendo a dinâmica da minha família com perfeita clareza. Eu tinha sido o caixa eletrônico da família, o animal de apoio emocional, o saco de pancadas para as inseguranças deles. Abri meu laptop e abri meus registros financeiros. As evidências eram contundentes. Só nos últimos 5 anos, eu havia dado a Vanessa mais de $78.000 em assistência emergencial. O cartão de crédito ao qual eu a havia adicionado como usuária autorizada mostrava cobranças mensais em lojas de roupas, salões de beleza, restaurantes e hotéis, não itens essenciais, mas luxos. O carro que comprei para Sofia 2 anos atrás custou $32.000. Eu pagava o seguro, a manutenção e até a gasolina com uma bolsa mensal para Vanessa.
O veículo estava registrado em meu nome para fins de seguro, mas Sofia o tratava como sua propriedade pessoal, frequentemente postando fotos suas em frente a ele nas redes sociais com legendas como meu carro e as vantagens de ser eu. Falando em redes sociais, me forcei a dar uma olhada nas últimas postagens da Sofia. Além da minha foto com o vestido manchado, ela havia postado vários vídeos do restaurante, gravados secretamente. Um deles me mostrava abrindo o presente barato da Vanessa, dando zoom no meu rosto e com a legenda: tia fingindo gostar da vela da loja de $1 enquanto estava sentada com seu vestido de $1000, #falso, #problemas dericos. Os comentários das amigas eram piores. Ela chorou quando você estragou o vestido dela? Aposto que ela tem mais 10 iguais. Gente rica precisa ser derrubada às vezes. Minha irmã curtiu e comentou várias dessas postagens com emojis de risada. Meu celular tocou, me assustando. Era Kate de novo, preocupada com o meu silêncio. Atendi, com a voz mais firme do que esperava. Estou bem, disse a ela. Na verdade, estou melhor do que bem. Acho que finalmente vejo as coisas com clareza. O que você vai fazer? Perguntou ela. O que eu deveria ter feito anos atrás, parar de permitir que eles acontecessem. Depois que desligamos, fiz uma lista de todas as maneiras pelas quais havia apoiado financeiramente minha irmã e minha sobrinha. O cartão de crédito era o problema mais imediato. Como titular principal do cartão, eu tinha todo o direito de remover Vanessa como usuária autorizada. O carro era legalmente meu, com o registro e o seguro em meu nome. As transferências mensais para a conta de Vanessa podiam ser interrompidas com apenas alguns cliques. Durante horas, pesquisei minhas opções. Liguei para a administradora do meu cartão de crédito e expliquei a situação. Eles foram surpreendentemente compreensivos, cancelando imediatamente o cartão da Vanessa e me emitindo um novo com um número diferente. Providenciei o fim das transferências automáticas. Entrei em contato com uma empresa de guincho para recuperar meu carro da posse da Sofia. Cada ação trazia culpa e alívio. A culpa era antiga, programada, a voz na minha cabeça que dizia que as obrigações familiares eram sagradas, independentemente de como você fosse tratado. O alívio era novo, uma leveza que vinha com a imposição de limites que deveriam ter sido estabelecidos há muito tempo. Por volta das 2 horas da manhã, meu celular explodiu de notificações. Vanessa tentou usar o cartão de crédito para uma ida a um fast food tarde da noite e descobriu que lhe foi recusado. Suas mensagens de texto passaram da confusão à raiva: o cartão não está funcionando. Preciso que você ligue para o banco. Alô, estou presa no drive-thru. Que diabos, Nathalie? Atende a porcaria do telefone. Você está falando sério fazendo isso no seu aniversário? Que maturidade. Coloquei meu celular no silencioso e fui para a cama. Pela primeira vez em anos, dormi profundamente, sem ansiedade quanto à próxima crise da minha família. Amanhã trouxe mais mensagens, incluindo várias da minha mãe me acusando de ser mesquinha e vingativa. Sua irmã precisa daquele cartão para emergências, escreveu ela. O que aconteceu no jantar não é motivo para puni-la financeiramente. Não respondi a nenhuma delas. Em vez disso, liguei para a empresa de reboque e combinei que buscassem meu carro no estacionamento da escola, onde Sofia o deixaria durante o ensaio de dança. Forneci o documento, o comprovante do seguro e expliquei que eu era o proprietário legal que estava reivindicando minha propriedade. Estaremos com ele no seu prédio até o meio-dia, senhora, garantiu o despachante. Liguei para o meu escritório e tirei um dia para conversar. Esse confronto exigiria toda a minha atenção. Então, entrei em contato com meu consultor financeiro para analisar minha situação financeira completa, sem o peso de sustentar a família da minha irmã. A diferença era gritante. Sem essas despesas, meu prazo de aposentadoria poderia ser antecipado em quase 5 anos. Exatamente às 7h50 da manhã, meu telefone tocou. Era Sofia, com a voz aguda e em pânico. Meu carro sumiu. Alguém roubou meu carro do estacionamento da escola. Respirei fundo. Não é seu carro, Sofia. É meu. Eu o comprei, pago o seguro e meu nome está no registro. Já providenciei a devolução. O silêncio durou 3 segundos antes da explosão. Você não pode fazer isso. Como eu vou chegar na escola, dançar? Isso é ilegal. É perfeitamente legal.
Como eu disse, o carro é meu. É por causa da noite passada? Você está falando sério assim? Foi só uma brincadeira. Me humilhar em público, destruir meu vestido e postar vídeos debochados online não é brincadeira. São atos deliberados de crueldade. E sim, isso é consequência do seu comportamento, mas já deveria ter acontecido há muito tempo. O carro sempre foi meu, temporariamente emprestado a você. Estou simplesmente recuperando minha propriedade. Ela começou a chorar, os soluços manipuladores que eu já ouvira muitas vezes quando ela não conseguia o que queria. Por favor, tia Nathalie, preciso do carro. Vou morrer se não conseguir dançar. Vou apagar as postagens. Me desculpe. Me desculpe também, eu disse, surpresa ao perceber que estava falando sério. Mas minha decisão é final. Desliguei enquanto ela ainda implorava. Em poucos minutos, Vanessa estava ligando. Deixei cair na caixa postal e ouvi sua mensagem cheia de raiva, acusando-me de destruir a vida da filha dela por causa de um drinkzinho. Minha mãe ligou em seguida, com a voz chorosa, implorando para que eu reconsiderasse, para não punir Sofia por um erro. Um erro, como se a noite passada existisse isoladamente de anos de comportamento semelhante. Como se eu não tivesse suportado uma vida inteira sendo tratada como caixa eletrônico e saco de pancadas emocional. Mandei a mesma mensagem para todos: estou disponível para conversar pessoalmente no meu apartamento às 15 horas desta tarde. Temos muito que discutir sobre o nosso futuro relacionamento. Então, comecei a reunir evidências, extratos bancários, faturas de cartão de crédito, prestações de carro, documentos de seguro, capturas de tela de postagens em redes sociais, tudo exposto com detalhes claros e inegáveis. Quando chegassem, eu estaria totalmente preparado para mostrar exatamente o que estavam perdendo com seu comportamento. A empresa de reboque ligou às 11h30. Resgatamos o veículo, senhora. Uma jovem tentou nos impedir de levá-lo, mas explicamos a situação e mostramos a ela a documentação que a senhora forneceu. O carro será entregue em seu endereço em até 1 hora. Agradeci, acrescentando uma dica extra por lidar com o que deve ter sido uma cena difícil. Então, pedi o almoço, comi com calma e me preparei para o confronto que viria. Pela primeira vez na minha vida adulta, não tive medo da desaprovação da minha família. O poder deles sobre mim havia sido quebrado por uma noite de clareza, regada a cranberries. Na manhã seguinte ao meu aniversário, o desastre se desenrolou com precisão metódica. Acordei cedo após um sono surpreendentemente reparador, preparei café e revisei meu plano de ação. A clareza que senti foi quase eufórica, como emergir da superfície depois de anos debaixo d'água. Minha primeira ligação foi para a administradora do cartão de crédito exatamente às 8 horas, quando o atendimento ao cliente abriu. Bom dia. Aqui é Nathalie Wells. Preciso remover um usuário autorizado da minha conta imediatamente. A atendente foi profissional, mas curiosa. Posso perguntar o motivo da remoção? O usuário autorizado utilizou o cartão indevidamente para despesas pessoais não emergenciais, contrariando nosso acordo. Entendo, senhorita Wells. Posso cuidar disso imediatamente. Saiba que quaisquer cobranças pendentes ainda serão processadas, mas nenhuma nova cobrança poderá ser feita após a desativação do cartão. Tudo bem, e eu gostaria que me dessem um novo cartão com um número diferente. Claro, vamos te responder rapidinho. Posso ajudar em mais alguma coisa hoje? Não, obrigado. Isso resolve tudo. A ligação toda durou menos de 10 minutos. Depois de anos pagando as taxas excessivas de Vanessa sem reclamar, parecia surreal a facilidade com que eu conseguiria acabar com o prejuízo financeiro. Um telefonema e uma grande via de exploração foi fechada. Meu segundo telefonema foi para meu amigo Thomas, que por acaso era advogado especializado em direito imobiliário. Nathalie, a Kate me contou sobre o ocorrido ontem à noite. Você está bem? Estou chegando lá, respondi. Preciso de uma rápida assessoria jurídica sobre um carro. Expliquei a situação. O carro foi comprado em meu nome, usado exclusivamente pela Sofia, com todos os custos envolvidos sendo pagos por mim. Você tem base legal sólida, ele me garantiu. O veículo está registrado em seu nome, você paga o seguro e não há transferência de doação documentada. Você pode reivindicá-lo a qualquer momento.
Mesmo que eu tenha dito a ela anteriormente que ela poderia usá-lo durante o ensino médio? Acordos verbais como esses são difíceis de fazer cumprir, especialmente com um menor, e o usar não é o mesmo que o possuir. Você tem todo o direito de retomar sua propriedade. Alívio me inundou. Obrigado, Thomas. Vou me certificar de documentar tudo. Minha terceira ligação foi para uma empresa de reboque de renome. Expliquei que precisava que meu veículo fosse retirado do estacionamento da escola. Preciso apresentar um comprovante de propriedade, disse eu, já me preparando para enviar cópias do documento e do seguro por e-mail. Sim, senhora. Precisaremos dessa documentação antes de prosseguirmos. Enviei os arquivos imediatamente e agendei a retirada para as 7h30, sabendo que Sofia estaria no ensaio de dança matinal. Por favor, seja discreta, pedi. Pode haver alguma confusão sobre a propriedade. Entendemos. Nossos motoristas são treinados para lidar com situações delicadas. Em seguida, liguei para meu consultor financeiro. Tínhamos uma reunião trimestral permanente, mas isso não podia esperar. Janete, preciso rever meus compromissos financeiros. Estou fazendo algumas mudanças significativas nos meus planos de pensão alimentícia. Janete há muito questionava meu nível de apoio financeiro à minha irmã, embora sempre tivesse sido profissionalmente diplomática a esse respeito. Tenho tempo esta tarde, se você quiser entrar, ela ofereceu. Perfeito. Te vejo há 1 hora. A preparação final foi emocionante. Sentei-me com meu diário e escrevi exatamente o que queria dizer à minha família, sem acusações, sem recriminações, apenas fatos, o valor total gasto, as respostas ingratas, a humilhação pública, o caminho claro a seguir. Às 9h30, recebi a primeira ligação de emergência, Vanessa, com a voz estridente de pânico. Nathalie, meu cartão foi recusado no posto de gasolina. Deve haver algum engano. Respirei fundo. Não há engano, Vanessa. Removi você como usuária autorizada da minha conta de crédito. Um silêncio atordoado. Então, você fez o quê? Bloqueei seu acesso ao meu cartão de crédito permanentemente por causa de ontem à noite. Você está falando sério agora? Foi só um jantar idiota. Era minha festa de aniversário, e sua filha me humilhou de propósito, destruiu um vestido de $3.000 e depois postou vídeos debochados online. Você curtiu e comentou essas postagens. Mas não se trata apenas de ontem à noite. Trata-se de anos de dependência financeira que criaram uma dinâmica doentia entre nós. Então você está me cortando a conta, sem mais nem menos? Como eu vou pagar por qualquer coisa? Do mesmo jeito que outros adultos fazem, com o seu próprio dinheiro, do seu próprio trabalho. Seu tom mudou de indignação para súplica. Nathalie, por favor. Tenho contas para pagar na semana que vem. Sofia precisa de sapatilhas novas. Mamãe precisa de uma receita. A culpa familiar me atingiu, mas me mantive firme. Sinto muito que você esteja nessa situação, mas não é mais minha responsabilidade administrar suas finanças. Seu egoísta, sibilou ela, voltando à raiva quando a manipulação falhou. Depois de tudo que fiz por você. O que exatamente você fez por mim, Vanessa? Por favor, me esclareça. Como ela não respondeu, continuei, estou disponível para conversar pessoalmente no meu apartamento às 15 horas. Devemos discutir isso pessoalmente. Desliguei enquanto ela ainda balbuciava ameaças e insultos. A próxima ligação veio às 7h55, exatamente no horário marcado de Sofia, com a voz trêmula de pânico e fúria. Meu carro sumiu. Alguém o roubou do estacionamento da escola. Não é seu carro, Sofia, corrigi calmamente. É meu carro. Eu o comprei, pago o seguro e o documento está em meu nome. Já providenciei a devolução. O choque dela era audível. Você não pode fazer isso. Eu preciso daquele carro. Você precisava de transporte, que eu providenciei. Agora você perdeu esse privilégio por causa do vestido. Você está falando sério? Foi só uma brincadeira. Humilhar alguém deliberadamente não é brincadeira. Postar vídeos me ridicularizando online não é brincadeira. São atos cruéis com consequências reais. Sua voz falhou enquanto ela mudava de tática.
Por favor, tia Nathalie, me desculpe. Vou apagar as postagens. Preciso do carro para a escola e para o baile. Por favor, não faça isso. Já tomei minha decisão. Podemos discutir isso melhor quando você vier com sua mãe ao meu apartamento às 15h de hoje. Minha mãe ligou em seguida, com a voz naquela mistura peculiar de decepção e manipulação que ela havia aperfeiçoado ao longo de décadas. Nathalie, o que é isso que ouvi sobre você ter pegado o carro da Sofia e cancelado o cartão de crédito da sua irmã por causa de uma bebida derramada? Isso é um eufemismo bastante significativo para o que aconteceu, mãe. E sim, eu recuperei meu carro e cancelei a conta de crédito que eu estava permitindo que a Vanessa usasse. Esta família se ajuda, disse ela, como se estivesse recitando uma escritura. Não nos punimos por pequenos incidentes. Concordo que a família deve se ajudar, mas a ajuda deve ser recíproca e apreciada, não exigida e ridicularizada. Sofia é apenas uma criança. Ela cometeu um erro. Ela tem 17 anos, mãe, idade suficiente para entender a crueldade, idade suficiente para enfrentar as consequências. Ela suspirou profundamente. O que você quer? Um pedido de desculpas? Tudo bem. Tenho certeza de que eles vão se desculpar se for preciso. O que é preciso para quê? Para fazer o dinheiro voltar a fluir? Esse é exatamente o problema. Qualquer pedido de desculpas nessas circunstâncias não teria sentido. Então você está apenas excluindo-os da sua própria família? Estou estabelecendo limites que deveriam ter sido estabelecidos há muito tempo. Podemos discutir isso mais detalhadamente quando vocês vierem ao meu apartamento às 3. Meu encontro com Janete, minha consultora financeira, foi revelador. Ela criou uma planilha mostrando meu apoio financeiro à minha família nos últimos 5 anos. O total chega a pouco mais de $116.000, disse ela, virando a tela para mim, sem contar o carro. Ver o número em preto e branco foi chocante. E se eu tivesse investido esse dinheiro, ela fez o cálculo, a uma taxa de crescimento moderada, você teria $122.000 adicionais em sua carteira hoje. E daqui para frente, se você interromper todo o apoio financeiro, poderá antecipar sua aposentadoria em pelo menos 4 anos ou comprar aquela casa de férias que você tanto considera, ou ambos. As possibilidades se expandiram diante de mim. A liberdade de obrigações financeiras significava liberdade para viver minha própria vida plenamente. Quando voltei para o meu apartamento, o guincho já havia entregado meu carro na garagem do prédio. O atendente me entregou as chaves com um sorriso simpático. A moça da escola ficou bem chateada, comentou. Ficava dizendo que era o carro dela. Mal-entendido familiar, respondi simplesmente. Obrigado por lidar com isso com profissionalismo. Passei a hora seguinte preparando meu apartamento para o confronto que viria. Coloquei os documentos financeiros na mesa de jantar. Imprimi capturas de tela das postagens de Sofia nas redes sociais. Preparei café e água, mas nada de lanches ou outros confortos. Não era uma visita social. Precisamente às 14h55, a segurança do meu prédio ligou. Senhorita Wells, há 3 pessoas aqui para vê-la, uma Vanessa, Sofia e Patrícia Wells. Por favor, mande-a subir, respondi, endireitando os ombros. A batida veio momentos depois, 3 pancadas fortes que, de alguma forma, transmitiam fúria. Abri a porta e encontrei exatamente o que esperava: Vanessa, com o rosto vermelho de raiva, Sofia, com os olhos inchados de tanto chorar, mas ainda desafiadora, e minha mãe, com sua expressão martirizada. Entre, eu disse calmamente. Temos muito o que discutir. Elas entraram no meu apartamento como invasoras. Vanessa entrou primeiro, com uma raiva mal contida, Sofia amuada atrás dela, e minha mãe fechou a porta com uma expressão de triste decepção que me intimidava desde a infância. Sente-se, eu disse, gesticulando para a mesa de jantar onde eu havia arrumado os documentos. Não vou ficar sentada em lugar nenhum até você se explicar, disparou Vanessa. Como ousa deixar minha filha na escola? Como ousa cancelar meu cartão de crédito sem avisar? Permaneci calma. O carro está registrado em meu nome. Eu pago o seguro. Legalmente, é meu. Você deu para a Sofia. Eu permiti que ela usasse. Há uma diferença significativa. Minha mãe se adiantou, assumindo seu papel de pacificadora.
Nathalie, querida, eu entendo que você esteja chateada com o que aconteceu no seu jantar de aniversário, mas essa resposta é extremamente desproporcional. É mesmo? Perguntei, puxando uma cadeira para mim e me sentando. Por favor, todos vocês, sentem-se. Quero mostrar uma coisa para vocês. Relutantemente, sentaram-se à mesa. Sofia imediatamente afundou na cadeira, com os braços cruzados defensivamente sobre o peito. Estes são os meus extratos bancários dos últimos 5 anos, comecei, deslizando uma pasta na direção deles. Eles mostram todas as transferências feitas para a conta da Vanessa. O total é de $47.632. Os olhos de Vanessa se arregalaram ligeiramente, mas ela não disse nada. Estes são os extratos do cartão de crédito da conta que permiti que você usasse em emergências, continuei, empurrando outra pasta para frente. O total das despesas chega a $31.418. Os itens comprados incluem roupas de grife, refeições em restaurantes, ingressos para shows e tratamentos de spa, não o que a maioria das pessoas consideraria emergências. Minha mãe pigarreou, desconfortável. Família ajuda família, Nathalie. Você foi abençoada com sucesso financeiro. Trabalhei muito duro para ter sucesso financeiro, corrigi. Semanas de 60 a 70 horas por ano, sacrifiquei relacionamentos e tempo pessoal, conquistei todas as promoções por excelência. Virei para o próximo documento. Este é o contrato de compra do carro que Sofia vem usando, $32.000, mais seguro e custos de manutenção de aproximadamente $4.000 anuais, tudo pago por mim. Sofia teve a delicadeza de parecer um pouco envergonhada, embora ainda não me olhasse nos olhos. O apoio financeiro total que forneci nos últimos 5 anos chega a $116.000, concluí. Dinheiro dado livremente por amor e preocupação com o seu bem-estar. A sala ficou em silêncio enquanto eles absorviam a informação. Vanessa parecia atordoada, como se ver o valor total pela primeira vez a fizesse perceber a extensão de sua dependência. E foi assim, eu disse, colocando meu tablet sobre a mesa, como minha generosidade foi recompensada. Abri a tela para a página de Sofia nas redes sociais, mostrando as postagens da noite anterior, a foto minha com o vestido manchado, os vídeos gravados secretamente durante o jantar, as legendas debochadas e os comentários cruéis. Sofia, você se importaria de me explicar por que achou apropriado me humilhar publicamente e depois compartilhar essa humilhação com centenas de pessoas online? Ela se remexeu na cadeira. Foi só uma brincadeira. Todo mundo posta coisas assim. Uma brincadeira é algo que faz todo mundo rir. Você me viu rindo quando jogou sua bebida em mim? Achou que eu acharia graça de ter um vestido de $3.000 estragado? Você pode comprar outro, ela murmurou. Não é essa a questão. A questão é respeito, decência humana básica, nenhuma das quais você demonstrou ontem à noite. Virei-me para Vanessa. E você curtiu essas postagens? Você comentou com emojis de riso. Você incentivou esse comportamento. Eu não achei que fosse tão sério, defendeu-se ela, fraca. E você, disse finalmente a minha mãe. Quando a Sofia jogou a bebida em mim, você ficou do lado dela. Você a confortou como se ela fosse a vítima. Minha mãe pareceu genuinamente confusa. Ela estava chateada. Ela estava chateada porque tinha acabado de me humilhar deliberadamente em público, e seu primeiro instinto foi confortá-la, não abordar seu comportamento horrível. Levantei-me e fui até a janela, organizando meus pensamentos antes de me virar para encará-los. Durante anos, eu te apoiei financeira e emocionalmente. Nunca pedi nada em troca, exceto apreço e respeito básicos. Ontem à noite deixou bem claro que não posso nem esperar tanto de você. Vanessa pareceu finalmente entender a gravidade da situação. Então, você está nos cortando completamente? Estou estabelecendo limites que deveriam ter sido impostos há muito tempo. O cartão de crédito foi cancelado. O auxílio financeiro acabou. O carro é meu de novo. Como é que eu vou conseguir dançar? Sofia explodiu. Como é que eu vou conseguir ir para a escola? Da mesma forma que milhares de outros adolescentes fazem, andam a pé, pegam ônibus, pedem carona para os amigos. Isso não é justo. Nem ser ridicularizada e humilhada por alguém que eu apoio generosamente há anos. Minha mãe tentou uma abordagem diferente.
Nathalie, eu entendo que você se sinta magoada, mas isso parece um castigo, e a família não deve punir uns aos outros. Isso não é punição. São consequências naturais. Quando você maltrata alguém que te apoia, esse apoio pode acabar. A realidade da situação deles estava começando a se fazer sentir. Vanessa estava pálida. O aluguel vence na semana que vem. Não consigo pagar sem a sua ajuda. Tenho certeza de que você vai dar um jeito, talvez um segundo emprego ou uma colega de quarto. E as aulas de dança da Sofia? O fundo para a faculdade dela? O fundo para a faculdade ainda existe. Está em um fundo que ela pode acessar quando se matricular no ensino superior. Quanto às aulas de dança, é algo que você vai precisar incluir no seu orçamento. Agora, eu disse a Sofia, o dinheiro da faculdade sempre foi para a sua educação, e continuará sendo para esse propósito. Mas todo o resto, todo o apoio extra, acabou. Um silêncio pesado caiu sobre a sala. Minha família trocou olhares, aparentemente sem saber como proceder. A dinâmica havia mudado tão drasticamente que suas táticas habituais, culpa, manipulação, raiva, lágrimas, não estavam funcionando. Não acredito que você fez isso com a sua própria família, disse minha mãe finalmente, recorrendo à manipulação emocional. Depois de tudo que passamos juntos. O que exatamente passamos juntos, mãe? Quando alguma de vocês me apoiou em um momento difícil? Quando vocês celebraram meu sucesso sem inveja ou ressentimento? Quando vocês me demonstraram 1/10 da consideração que eu demonstrei a vocês? Ela não tinha resposta. Vanessa, sempre mais rápida em se adaptar, mudou de tática. Ok, nós erramos. Desculpe. O que precisamos fazer para consertar isso? Isso não é algo que se possa consertar com um pedido de desculpas apressado. Trata-se de padrões fundamentalmente quebrados em nosso relacionamento, padrões que persistem há décadas e que levarão tempo e esforços significativos para serem reparados, se é que podem ser reparados. Então é isso? Você acabou com a gente? A voz de Sofia falhou, um medo genuíno rompendo sua bravata adolescente. Eu só avisei um pouco. Eu não terminei com você. Cansei de permitir comportamentos destrutivos. Cansei de ser um caixa eletrônico. Cansei de aceitar desrespeito e crueldade como algo merecido. Voltei para a mesa e juntei os documentos em uma pilha organizada. Gostaria que cada um de vocês refletisse sobre o nosso relacionamento, sobre o que contribuíram em comparação com o que receberam, sobre como me trataram e se esse tratamento reflete o amor que dizem sentir. Pela primeira vez, vi incerteza nos olhos da minha mãe, talvez até o início de um remorso genuíno. O que acontece agora? Perguntou ela baixinho. Agora vocês vão para casa e descubram como viver de acordo com suas possibilidades reais. Criem um orçamento que não inclua meu apoio financeiro. Pensem se ter-me em suas vidas é importante o suficiente para me tratarem com respeito e decência básicos. Caminhei até a porta e a abri, um sinal claro de que a conversa havia terminado. Eu amo todos vocês, disse eu, surpreendendo-me com a verdade, apesar de tudo. Mas não aceitarei mais ser amada condicionalmente ou tratada de forma desrespeitosa. Eles saíram em silêncio, finalmente compreendendo a gravidade da situação. Quando minha mãe passou, a última da fila, ela parou. Eu nunca quis te machucar, disse ela suavemente. Eu sei, mas você machucou repetidamente. E agora todos nós temos que conviver com as consequências disso. A porta se fechou atrás deles, e eu fiquei sozinha no silêncio do meu apartamento. Pela primeira vez na minha vida adulta, eu me sentia verdadeiramente livre. O peso da obrigação, do amor familiar não correspondido, havia se dissipado. O que quer que viesse a seguir, eu enfrentaria nos meus próprios termos. 6 meses se passaram, cada dia um pequeno passo em direção a um novo normal. A primavera deu lugar ao verão, e o verão se transformou em outono. Minha vida se transformou de maneiras sutis e profundas. O primeiro mês após o nosso confronto foi o mais difícil. Meu celular vibrou constantemente com mensagens alternando entre raiva, súplicas e culpa. Respondi com calma e objetividade às perguntas diretas, mas me recusei a usar manipulação emocional. Por fim, a enxurrada de mensagens diminuiu e parou completamente por 2 semanas. O silêncio era doloroso e tranquilo. Então, chegou uma mensagem da Sofia que mudou tudo,
consegui um emprego no shopping. Economizando para comprar um carro. Não estou pedindo dinheiro, só queria que você soubesse. Aquela mensagem simples, livre de exigências ou acusações, foi o primeiro broto teno de algo novo crescendo da terra arrasada do nosso relacionamento. Respondi simplesmente: estou orgulhosa de você. Isso não é fácil. A transformação de Vanessa levou mais tempo. Segundo minha mãe, ela passou por ciclos de raiva, depressão e, finalmente, aceitação relutante. 3 meses após nosso confronto, ela encontrou um emprego com melhor remuneração como gerente de escritório e se mudou para um apartamento menor, que ela realmente podia pagar. Quando ela finalmente me procurou, sua mensagem foi inesperada: obrigada por me obrigar a me virar sozinha. Odeio que tenha sido preciso isso, mas eu precisava desse empurrão. Minha mãe era o caso mais complexo. Décadas de condescendência com Vanessa e de me ignorar não poderiam ser desfeitas rapidamente. Começamos com ligações telefônicas breves e cuidadosamente neutras uma vez por semana. Ela lutava para quebrar velhos padrões, ocasionalmente comentando sobre como Vanessa e Sofia estavam sofrendo sem o meu apoio. Mas eu gentilmente redirecionava essas conversas todas as vezes. Fico feliz em saber do novo emprego da Vanessa. Deve ser um alívio para todos. Aos poucos, minha mãe começou a me ver com clareza, talvez pela primeira vez. Ela fazia perguntas sobre meu trabalho, meus amigos, minha vida, com interesse genuíno, em vez de polidez superficial. Durante uma ligação, ela me surpreendeu com uma observação: você parece diferente, Nathalie. Mais feliz? Estou, respondi. Estabelecer limites tem sido bom para mim. Agora consigo ver isso, disse ela, pensativa. Quem me dera ter te visto melhor antes. Não foi exatamente um pedido de desculpas, mas foi um começo. Aos 6 meses, tínhamos progredido para jantares mensais em família, não em restaurantes caros, mas na casa da minha mãe, refeições simples onde reaprendíamos a conviver sem as distorções da dependência financeira. Sofia, agora trabalhando meio período e focada em inscrições para a faculdade, havia amadurecido notavelmente. Durante um jantar, ela perguntou se poderia falar comigo em particular depois da refeição. Caminhamos pelo jardim da minha mãe ao cair da noite. Preciso me desculpar direito, disse ela, olhando-me nos olhos. O que eu fiz no seu aniversário foi cruel e estúpido. Eu estava com inveja da sua vida, do seu sucesso. Parecia tão fácil para você e tão difícil para a mamãe e para mim. Nunca foi fácil, eu disse a ela. Eu trabalhei muito duro por tudo que tenho. A diferença é que eu assumi a responsabilidade pelas minhas escolhas. Ela assentiu. Agora eu entendo. Trabalhar por um salário mínimo tem sido educativo. Ri do seu tom seco. Aposto que sim. A questão é, continuou ela, que eu gosto de ganhar meu próprio dinheiro. É bom comprar algo e saber que é realmente meu, não uma esmola. É assim que a independência funciona, concordei. É mais difícil, mas mais gratificante. Sobre a faculdade, disse ela, hesitante. Aquele fundo fiduciário ainda existe mesmo? Sim. A educação sempre foi o objetivo para esse dinheiro, e ainda é. Seu alívio era palpável. Obrigada. Estou me candidatando a escolas públicas com programas de dança mais práticos do que meus planos anteriores. Parece uma decisão sábia. Enquanto caminhávamos de volta para casa, ela perguntou: estamos bem, você e eu? Estamos chegando lá, respondi honestamente. A confiança leva tempo para ser reconstruída. A transformação de Vanessa foi talvez a mais profunda. Sem a rede de segurança do meu apoio financeiro, ela encontrou recursos dentro de si que nem sabia que existiam. Ela estava fazendo aulas noturnas de contabilidade, desenvolvendo habilidades para o crescimento profissional a longo prazo. Durante um raro almoço entre irmãs, só nós duas, ela confessou: eu guardei rancor de você por tanto tempo, da sua vida perfeita, da sua liberdade. Eu dizia a mim mesma que você tinha tudo fácil porque não tinha filhos, porque saiu de casa, porque teve sorte. E agora? Perguntei. Agora vejo que você fez escolhas, e eu fiz escolhas. Escolhas diferentes levaram a resultados diferentes. Isso não é culpa sua. Foi o mais perto que chegamos de uma conexão genuína como adultos.
Minha mãe levou mais tempo para mudar de verdade, mas pequenas mudanças estavam acontecendo. Ela começou a tratar a mim e a Vanessa com mais igualdade, reconhecendo minhas conquistas sem imediatamente se voltar para as dificuldades da Vanessa. Num momento a sós, depois do jantar, certa noite, ela pegou minha mão. Eu falei com você como mãe, disse ela simplesmente. Eu favoreci sua irmã porque ela parecia precisar mais de mim. Eu não dei valor à sua força. Me desculpe, Nathalie. Me desculpe mesmo. Lágrimas brotaram dos meus olhos ao ouvir as palavras que eu precisava ouvir há décadas. Obrigada, mãe. Minha própria vida floresceu de maneiras inesperadas. Sem o desgaste constante de sustentar minha família, eu tinha energia e recursos para novas atividades. Fiz um curso de fotografia pelo qual sempre me interessei. Saí com mais encontros, sem estar mais constantemente disponível para emergências familiares. Cheguei a tirar 2 semanas de férias na Itália, algo com que sonhava há anos. Quando meu aniversário de 35 anos se aproximou, pensei em deixar passar em branco. A lembrança do desastre do ano anterior ainda estava fresca. Mas Kate me convenceu do contrário. Você não pode deixar que uma experiência ruim roube suas comemorações para sempre, argumentou. Só faça diferente desta vez. Então, planejei um pequeno encontro na casa da minha mãe, nada de restaurante caro, nada de vestido de grife, apenas família e amigos próximos, uma refeição caseira e uma conversa sincera. Enquanto nos sentávamos à mesa, observei os rostos da minha família ainda imperfeitos, ainda aprendendo, mas agora se esforçando de maneiras que nunca haviam feito antes. Sofia tinha feito um cartão artesanal para mim, demonstrando esforço e dedicação genuínos. Vanessa tinha me comprado um presente simples, mas atencioso, dentro do seu orçamento. Minha mãe tinha preparado todas as minhas comidas favoritas da infância. Na hora dos brindes, minha mãe foi a primeira a se apresentar, surpreendendo a todos. Para minha filha Nathalie, disse ela, com a voz firme, que teve a coragem de nos mostrar uma maneira melhor de sermos uma família, que nos amou o suficiente para parar de tolerar nossos piores comportamentos. Tenho orgulho da mulher que você se tornou e sou grata pela oportunidade de realmente conhecê-la agora. Copos tilintaram enquanto as emoções se intensificavam ao redor da mesa. A jornada tinha sido dolorosa, mas o destino valeu a pena. Estávamos construindo algo novo a partir das cinzas de padrões prejudiciais, algo baseado no respeito mútuo, em vez de dependência e ressentimento. Mais tarde naquela noite, quando os convidados começaram a ir embora, Sofia se aproximou de mim com um envelope. Economizei para o meu trabalho, disse ela, me entregando o dinheiro. Não é muito, mas eu queria te retribuir, pelo menos simbolicamente, pelo carro e tudo mais. Dentro havia $200 em notas cuidadosamente contadas. Sofia, você não precisa fazer isso, comecei. Eu quero, ela insistiu. É importante para mim mostrar que entendo agora. Aceitei o envelope com a seriedade que ele merecia, reconhecendo-o não pelo seu valor monetário, mas pelo que representava: responsabilidade, crescimento, respeito. Enquanto dirigia para casa naquela noite, refleti sobre a lição do ano anterior. Às vezes, o maior ato de amor é dizer não. Às vezes, os limites mais difíceis são os mais necessários para o crescimento. E às vezes a família precisa se romper antes que possa ser reconstruída adequadamente. O relacionamento com a minha família ainda estava se recuperando, ainda evoluindo. Haveria tropeços e velhos padrões a serem superados. Mas, pela primeira vez, senti esperança de que estávamos caminhando para algo mais saudável, algo baseado no respeito mútuo, em vez de obrigação e ressentimento. A jornada tinha sido dolorosa, mas necessária. Ao me manter firme no meu valor, dei à minha família a oportunidade de se tornarem as melhores versões de si mesmas, em vez de continuarem a afundar numa dependência egoísta. E eu me dei permissão para ser valorizada, respeitada e verdadeiramente amada. Se você já lidou com familiares arrogantes ou teve dificuldade para estabelecer limites com entes queridos, compartilhe suas experiências nos comentários abaixo. Como você lidou com isso? O que funcionou para você? E se você gostou desta história de transformação familiar, curta, inscreva-se e compartilhe com alguém que precise ouvi-la. Lembre-se, às vezes, as escolhas mais difíceis levam à cura mais necessária. Obrigada por ouvir minha história e que você encontre forças para criar limites saudáveis em seus próprios relacionamentos.